No quadro Foco na Informação, estamos conversando com Bruna Cel, terapeuta ocupacional, formada pela Universidade Federal de Pelotas. Bruna atende na PAI de Igrejinha, Três Coroas e também no projeto da Unimed. Bruna, muito obrigado por aceitar o nosso convite e pela tua presença aqui conosco. O prazer é meu. Primeiramente, muito obrigada, pelo convite. E é um prazer sempre estar falando da terapia ocupacional, em nome da terapia ocupacional. Certo. Bruna, o que exatamente é a terapia ocupacional? Que público ela atende? Bom, a terapia ocupacional, ela trabalha com diversos públicos, seja criança, adulto, adolescente, e ela trabalha na área de contexto hospitalar, gerontologia, pediatria, na área social e na área da saúde, e educação também. E qual é a função da terapia ocupacional? A função da terapia ocupacional é trabalhar as atividades de vida diária do sujeito. Ou seja, se o sujeito ele tem uma dificuldade em alguma das atividades de vida diária, por exemplo, a socialização, a comunicação, sim, a terapia ajuda nessas atividades, a dar autonomia para esse sujeito. Cada caso, então, dependendo da necessidade daquele paciente. Uma Exato. Criança, um adulto, enfim. Digamos que seja uma criança ainda que faz uso de fralda. Então, a gente vai trabalhar esse desfraude para dar autonomia para uso do vaso sanitário. E existe alguma diferença, tratando assim no atendimento de pessoa com deficiência, em atender um autista, uma pessoa com Down ou algum outro transtorno de deficiência intelectual ou física? A intervenção em si, ela não vai ter muita diferença, assim, A gente vai pegar a habilidade primeiro, a terapia ocupacional ela trabalha com a habilidade da criança e em cima depois da dificuldade, A intervenção não vai ter muita diferença. A avaliação, sim. Por exemplo, tem avaliações específicas para TEA, avaliação específicas para o idoso, Então, a avaliação tem a diferença, mas durante a intervenção, não. Bruna, a terapia ocupacional ela ajuda muito em dar autonomia para a pessoa que tem uma deficiência intelectual ou física, por exemplo. De que forma que a terapia pode ajudar nesse sentido? Ok. A terapia ocupacional ela vai ajudar, por exemplo, num vestuário que a pessoa tem dificuldade de abotoar. A gente vai fazer a adaptação dessa roupa, a adaptação do mobiliário, de uma cadeira de roda, para ela conseguir ficar mais confortável e circular no espaço social, Na prática mesmo, então. Na prática, então, no teu ambiente lá de consultório, tu tem esse mobiliário, tu tem esses locais para a pessoa poder desenvolver essas habilidades. Sim, e se a pessoa não consegue, por exemplo, uma pessoa adulta, ela não consegue cortar alguns alimentos numa tábua, porque ela só tem, por exemplo, uma mão, porque sofreu um AVC, enfim, a gente faz a adaptação dessa tábua, dessa faca, ou dessa colher. Sim, que ela possa se adaptar e conseguir fazer por conta dela mesmo. Amarrar o tênis, exatamente. A gente vai auxiliar. É difícil uma pessoa, por exemplo, que não tem um braço, amarrar uma atividade bem simples, mas para uma pessoa se torna bem complicado. Isso, a terapia faz essa intervenção mesmo. Certo. E pessoas com deficiência intelectual também tem essa questão a dificuldade de aprendizado, de coisas simples, mas que amarrar um sapato, por exemplo, Sim, a gente vai ajustar essa atividade graduando, por exemplo, para amarrar um tênis, Primeiro a gente vai ajudar a criança a desamarrar um nó, até ela entender esse processo, depois amarrar, pode ser de uma forma visual, fazendo vídeos. Aí a gente vai ver cada criança é diferente, adaptação do currículo também, junto com os professores. Trabalha também nessa parte, adaptando o currículo da aula criança. Isso. Certo, para que ela possa se adaptar àquele currículo e aprender com mais facilidade. Exato. Você falou antes em alimentação, e um dos problemas, por exemplo, do transtorno do espectro autista e outros tipos de transtorno de comportamento é a seletividade alimentar. Sim. A terapia ocupacional também pode ajudar nesse sentido? Exatamente. A terapia ocupacional ela vai trabalhar com a seletividade alimentar. Por exemplo, uma criança com TEA, com transtorno do espectro autista, ela tem dificuldades sensoriais. E para comer também. Às vezes a criança tem seletividade, só gosta de uma cor. Então, uma atividade prática, assim, para a gente entender melhor, a gente pode pegar esse alimento, ele in natura, primeiro uma maçã, a gente pega a maçã inteira, depois a gente recortar. Uma beterraba, a gente pode pegar a beterraba para pintar. Primeiro ele sentir essa textura, o cheiro, Por último, o sabor, porque o alimento ele é uma explosão sensorial. Sim. Tem o sabor, o cheiro, a textura na boca, o barulho que esse alimento faz, Então a gente até o barulho, Então aos poucos a gente faz no brincar mesmo, A gente pega uma banana, a gente esmaga, a gente pega os animaizinhos, vai fazendo o brincar. E é importante que a família também ajude nessa
Nesse processo. Obrigada, para fazer em casa também. Que o Aham. repertório da família seja um repertório vasto, né? Que a criança veja o familiar comendo, né? E ali ele já vai sentindo o cheiro no preparo dessa refeição, né? Ou seja, talvez o sabor seja a última coisa, então que É. a criança vai experimentar. Primeiro a questão da visualização, questão do Exatamente. toque, do tato, até do cheiro do alimento, Exato. Vai tocar, vai se experimentar sensorialmente, né? E aí vai quebrando vendo. barreiras. Exato. Certo. Uma outra questão, crianças, por exemplo, com algum transtorno de desenvolvimento, algum atraso de desenvolvimento, é a questão da desconcentração, né? Então isso impossibilita a criança de fazer algumas tarefas porque ela não consegue se concentrar. Ela começa, ela já não consegue concluir, ela se desregula e não conclui. E a terapia também ajuda nesse sentido, Bruna. Sim. A criança, muitas vezes, ela está muito ansiosa, por exemplo, se ela não conhece o espaço terapêutico. Então, primeiro, a gente faz o passo a passo, ela se sentir familiarizada nesse espaço, depois que ela consiga sentar, aumentar o tempo de permanência sentada num brincar, numa atividade. E conforme ela vai sentando, vai se organizando, ela vai conseguir se organizar, fazer as atividades, né? De certa forma, ela se acalmando. Vai se acalmando. Tudo bem, a criança fez uma atividade sentada, daí ela levantou, a gente resgata essa criança, aumentando esse tempo, né? Aumentando o tempo aos pouquinhos, talvez. Isso, então, aos pouquinhos, para a concentração, né? Porque o aprendizado, ele exige uma concentração maior, né? Sim, porque algumas crianças têm concentração de 30 segundos, 15 segundos. Né? Isso, é muito rápido, né? Então a gente tenta sempre aumentar esse tempo de concentração. Assim. Certo. Uma outra questão que crianças autistas ou outros transtornos também têm é a questão da rotina fixa, né? Elas gostam muito de seguir uma rotina. Isso é bom, isso é ruim, os pais podem seguir uma rotina, podem também ir incluindo novos elementos nessa rotina da criança. Tá. A rotina é excelente, né? A gente tem uma rotina estruturada para uma criança, é perfeito, porque ela vai entender o que ela vai fazer depois, por exemplo, de uma sessão, né, de terapia ocupacional. Ela vai entender que ela vai ou para a escola ou ela vai para casa, né? Sim. Então essa rotina já facilita, porque a gente antecipando uma atividade para a criança evita uma crise. Ah, sim. Né? Então é Ela já se importantíssima uma prepara para o que vai rotina. vir depois. Diferente de atividades repetidas, né? Por exemplo, toda vez a criança necessita o mesmo caminho. Daí isso a gente pode, aos poucos, fazer uma intervenção, às vezes mudar, porque ela se desorganiza, né? Se ela vai para outro caminho, ela já Exato, tem uma crise. Aí já é mais difícil, mas a rotina não... A rotina, sim, é importante, né? A rotina não é... Certo. E como é que funciona a questão assim de recompensas, de reforços para aquilo que a criança faz, certo ou errado também, né? Como é que funciona essa questão na terapia? Perfeito. A gente trabalha com o reforço positivo, né? Por exemplo, a criança, ela encaixou um objeto, daí a gente bate palma, ou toca nela, se ela suporta o toque, faz um toque, sorri. E aí ela vai entender, cada vez que ela conseguir fazer uma atividade, ela já recebe esse reforço. E ela se sente, né, tem o prazer, né, dessa recompensa. E também tem o reforço negativo, né? Que é Como quando é que funciona esse reforço negativo? Ótimo, é quando a criança, por exemplo, ela se jogou no chão porque ela quis um picolé. Daí o pai, às vezes, né, vai lá e dá o picolé. Daí ele reforçou um comportamento negativo. Ela vai sempre ter aquela reação para ganhar o picolé. Exato, né? Consegui uma vez, então da próxima também vou me deitar no chão, né? Vou Isso chorar. funciona, na verdade, com todas as crianças, típicas ou atípicas, mas talvez seja mais reforçado nas crianças atípicas. Isso, esse comportamento. A criança atípica, ela tem esse reforço um pouco maior, porque o repertório também dela é menor, né? Mas é para típicas e atípicas também. Sim, né? a questão da comunicação também, ela talvez não consiga se expressar de outra forma. Exatamente. Ela vai criar aquela reação para se comunicar o que ela deseja, o que ela quer. Né? Exatamente. Certo. Falando nisso também, muitos pais de crianças atípicas ficam em dúvida o que é birra e o que é uma crise. Tá. A criança, o exemplo que você citou, né, de se jogar no chão. Pode ser uma birra, mas pode também ser o início de uma crise grave. A criança vai se ferir, vai se machucar até, né? A diferença entre birra e crise é a crise, ela não consegue sair sozinha. Né? E a birra é porque, às vezes falar essa palavra birra, né? Porque realmente o comportamento, como tu disse, a forma de comunicar dela é se deitando no chão. Então, às vezes não é birra, é que ela está querendo se comunicar. E o jeito dela é esse. Sim. Mas realmente a crise, ela vai precisar de uma ajuda, ou do terapeuta, ou do familiar, para conseguir se regular, né?
E a birra também pode ser encontrada uma outra forma então de ela se comunicar, aquilo que ela quer, se ela utiliza a birra para se comunicar. Sim, ele se jogou, tá fazendo uma birra porque não quer. Não, ele está tentando se comunicar, dizendo, olha, pai, ou para terapeuta eu não quero ir embora, né? Então a gente vai precisar ajustar isso, assim, até diminuir esse comportamento, né? Bruna, você falou antes na questão da família. De que forma essa integração da família com a terapia pode ajudar, então, porque tu fica, por exemplo, com uma criança 30 minutos, né? Ou 40 minutos, 50 minutos. E o restante do tempo ela fica com a família. É muito importante, então, que a família dê continuidade esse trabalho que tu faz na clínica. Perfeito. A atividade com a família, ela é essencial, né? Tem uma terapeuta que eu gosto muito, que ela diz que é 50 e 50. 50 parte da terapeuta, 50 parte do familiar, né? Então, a terapia vai fazer atividade e a familiar vai continuar em casa, né? Porque senão os dois sozinhos não funcionam, assim, né? Sim, sim. É muito importante, então, que a família dê essa continuidade. Dê essa continuidade. Se a gente está trabalhando, por exemplo, a questão do reforço ali, o reforço positivo, que a família também faça isso em casa na hora que ele faz uma atividade correta, né? Então, aplaudir, né? Dar os parabéns, né? Chamar essa criança para junto, né? Para isso é importante, então, essa comunicação do terapeuta, não só ali o atendimento com a criança, mas a comunicação do terapeuta com a família com a também, família. pós-atendimento. Essa é uma função muito importante que às vezes ela é perdida, né? Por conta da correria, a gente não consegue dar muito o acesso à família, né? Dar o retorno para a família. Eu sempre tento fazer, né, o retorno e pedir para a família fazer em casa, né? Porque senão a gente perde muito, assim. Bruna, que tipo de dica você poderia dar para as famílias que percebem alguma alteração no comportamento da criança, ainda bem novinha, um tipo de não olha no olho, enfim, algum outro tipo de observação, antes de ter algum tipo de diagnóstico? Que tipo de dica você poderia dar para essa família para procurar um diagnóstico precoce? Bom, a minha dica, então, é prestar atenção nesse desenvolvimento, né? Que o pai possa mesmo brincar com a criança. Hoje é muito corrido, a gente sabe, mas a importância desse brincar, principalmente na primeira infância, né? Observar se a criança não está olhando no olho, se quando você chama ela não responde, se tem um barulho muito forte ela não presta atenção, né? Então são sinais assim de alerta, independente do diagnóstico, talvez ela nem tenha, mas seja um atraso, né? Se a criança ainda não está engatinhando, não tá, né? Ou não está caminhando, levar para uma avaliação, né, com o pediatra, daí o pediatra vai ver se esse desenvolvimento não está adequado e vai encaminhar então para terapia ocupacional, para fono, né? Sim, a terapia ocupacional é indicada a partir de que idade, Bruna? É todas as idades, né? Ela no momento bebê assim a partir de 1 ano, já no primeiro ano já é possível alguma terapia? Já é possível. Digamos que seja uma criança que ela já tem um diagnóstico de uma paralisia cerebral, por exemplo, ela já vai fazer terapia ocupacional bem cedo. Bem já. cedo. Antes mesmo de falar, de caminhar. Aí a gente também pode optar, né, pela estimuladora precoce. Daí ela faz esse trabalho bem cedo. Bem inicial. Sim. Certo, então. Bruna, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Foi muito esclarecedor tuas informações. Eu que agradeço, obrigada. Sei que o tempo é curto, mas eu espero que tenha sanado algumas dúvidas e eu fico à disposição através do Marcos. Se alguém precisar, pode fazer o contato que eu respondo algumas perguntas. Certo. Muito obrigado, Bruna. Fique comigo. Aqui é Foco na Eficiência.